O Detetive Lobisomem, capítulo 5. A dança da dualidade. Herói ou ameaça? À medida que as histórias sobre o lobisomem protetor se espalham pelos becos e esquinas da cidade, Ethan Blackwood se encontra diante de desafios inesperados em sua jornada em busca de redenção. A dualidade dentro de si não é mais apenas uma luta interna, mas uma complexa dança entre o papel que ele deseja desempenhar e a percepção que a cidade tem dele. A luz do sol da manhã pinta as fachadas das casas com tons dourados enquanto Ethan se lança em ação para salvar uma família presa em meio a um incêndio devorador. O fogo ruge e crepita como uma fera selvagem, suas labaredas lambendo os céus em um frenesi voraz. Ele avança corajosamente, suas garras transformadas em ferramentas impromptu para combater o caos ardente. Os olhos aterrorizados dos pais e os soluços aliviados das crianças capturam a dualidade do momento, a gratidão e o medo entrelaçados em uma tapeçaria emocional complexa. A cidade, com suas ruas repletas de histórias não contadas, observa e reage às ações de Ethan. Sua presença gera um caleidoscópio de emoções em uma população que se divide entre admirar sua bravura e temer seu potencial incontrolável. A multidão aplaude sua vitória contra o fogo, mas alguns pequenos rostos se escondem nas sombras, olhos arregalados de apreensão. A dualidade do lobisomem, que oscila entre a proteção e a ameaça, é espelhada nos olhares dispersos. Cada esquina que ele dobra, cada rua que ele percorre, é um lembrete constante de sua luta interior. A cidade se torna uma caixa de ressonância para a batalha que ele trava consigo mesmo. Ele é mais do que apenas uma criatura sobrenatural, ele personifica uma dualidade que habita em todos. Cada pessoa que cruza seu caminho carrega uma peça dessa dualidade, o desejo de proteção e a tendência à desconfiança. Sua jornada é uma exploração constante, tanto interna quanto externa. Ele lida com sorrisos de gratidão e olhares cheios de suspeita. A dualidade interna que o empurra entre a escuridão e a luz é agora refletida nas relações complexas que ele constrói com os habitantes da cidade. Ele é tanto um exemplo de superação quanto uma incógnita assustadora, uma figura que inspira esperança e, ao mesmo tempo, desconcerta com sua própria existência. A cidade, com todos os seus recantos e segredos, é um espelho para a dualidade de Ethan, uma representação tangível de sua luta contínua para equilibrar a natureza bestial e a humanidade em seu interior. A cidade, um ecossistema complexo de opiniões e emoções, se divide diante do enigma que é o lobisomem. Enquanto as luzes da metrópole se refletem nos vidros dos arranha-céus, uma miríade de vozes se ergue em um coro dissonante. O lobisomem, uma figura outrora relegada a contos de terror, agora é uma realidade viva e pulsante que a cidade não pode ignorar. Nas esquinas escuras e nos cafés iluminados por luzes âmbar, discussões fervorosas ecoam. Aqueles que veem o lobisomem como um guardião improvável falam em tom de reverência, exaltando suas façanhas heróicas. Os contos de suas intervenções corajosas se espalham como um incêndio, inspirando outros a acreditarem em um poder transcendente que se ergueu das sombras. No entanto, nas bordas desse clamor, a dúvida se insinua. Jornalistas perspicazes, armados com canetas afiadas e olhos atentos, cavam fundo nas entranhas do passado de Ethan. Suas reportagens são uma busca incansável pela verdade por trás do mito, uma busca que provoca ansiedade entre aqueles que prefeririam acreditar nas histórias de heroísmo sem questionar a fundo. Os espaços urbanos se transformam em arenas de debates acalorados. Praças uma vez cheias de risos agora ressoam com vozes discordantes. Grupos de cidadãos se reúnem, formando círculos de discussão onde opiniões divergentes se enfrentam. Enquanto alguns defendem fervorosamente o lobisomem como um dom dos céus, outros olham para ele com olhares desconfiados, lembrando-se das histórias antigas de feras vorazes. No epicentro dessa tormenta, Ethan Blackwood enfrenta uma crescente pressão.
Seus passos estão agora sob um escrutínio rigoroso, e cada ação sua é analisada e interpretada. Ele vê a dualidade interna refletida na variedade de respostas que recebe da cidade. Algumas crianças correm para suas mães quando ele se aproxima, uma mistura complexa de medo e curiosidade. A dualidade que habita seu próprio ser é projetada em uma cidade dividida. Em meio a essa cacofonia, ele busca um equilíbrio que parecia inalcançável. O protagonismo que ele agora carrega é mais do que apenas um papel de protetor. É um espelho que reflete as complexidades humanas, a esperança e o medo, o heroísmo e o instinto de sobrevivência, a luz e a escuridão. Ele é confrontado por uma questão assustadora que ressoa profundamente dentro dele: ele pode ser o herói que a cidade precisa, enquanto lida com o tumulto da dualidade interna que ameaça consumi-lo? Enquanto a cidade permanece em um estado de conflito e dúvida, ele segue em frente, navegando pelas marés tumultuadas de sua própria existência. Enquanto a cidade ecoa com discussões fervorosas sobre o enigmático lobisomem, o destino entrelaça a vida de Ethan com a de uma mulher chamada Lily de maneira inesperada. Seus caminhos se cruzam em uma noite, sob o brilho prateado da lua que também testemunhou a sua própria transformação. Lily é um espírito destemido, cujos olhos brilham com uma coragem inabalável, como se ela também tivesse conhecido as profundezas de luta interior. Os encontros iniciais são como folhas sendo sopradas pelo vento, leves e despretensiosos. Suas palavras fluem como águas calmas, abrindo espaço para conversas profundas que desvendam camadas ocultas em suas almas. Ethan percebe que Lily é uma alma gêmea de espírito livre, que não se assusta com a dualidade dele, mas a abraça com aceitação e compreensão. Conforme o vínculo entre eles se fortalece, Ethan descobre que Lily também carrega cicatrizes de seu próprio passado. Ela compartilha histórias de lutas internas, de desafios que a moldaram em uma força resiliente e compassiva. Em sua presença, ele se sente mais humano do que nunca, capaz de dividir os fardos que antes guardava nas sombras. Juntos, eles exploram os recantos escuros de suas almas e as encruzilhadas complexas de suas vidas. Suas conversas se desdobram em jornadas emocionais, enquanto eles questionam o que significa ser verdadeiramente humano. Eles trocam ideias sobre como enfrentar o caos interior e moldá-lo em algo mais nobre. A amizade com Lily se torna um farol de esperança, uma lufada de ar fresco em meio às tempestades de opiniões que assolam a cidade. No coração da conexão deles, Ethan encontra força para continuar sua busca por redenção e equilíbrio. Lily é um espelho de sua própria jornada, uma prova de que a dualidade não precisa ser destrutiva, mas pode ser moldada em algo belo e transformador. Juntos, eles exploram as profundezas do que significa ser humano, descobrindo que a verdadeira batalha está na aceitação de todas as partes de si mesmo, sejam elas luz ou escuridão. A amizade com Lily se torna a âncora que o mantém firme enquanto ele navega pelas águas tumultuadas da sua própria existência. A cidade entra em um estado de efervescência enquanto as vozes da oposição ao lobisomem se erguem em um protesto fervoroso. A agitação preenche o ar, alimentada pelo medo e pela incerteza que tomaram conta dos corações de muitos. O protesto se torna uma expressão ardente da divisão na cidade, com cartazes pintados e palavras gritadas que refletem a ampla gama de opiniões sobre Ethan. O escritório sombrio de Ethan, uma vez seu refúgio tranquilo, se transforma em um reduto de tensão. As vitrines empoeiradas e a lâmpada fraca lançam sombras inquietantes nas paredes, um reflexo simbólico das profundezas de conflito que ele enfrenta. Ele é lembrado a cada momento de sua dualidade: a fera e o protetor, o egoísta e o altruísta. O protesto culmina em um confronto emocional na praça principal da cidade. Ethan enfrenta os olhares acusatórios e os corações amedrontados dos moradores que o veem como uma ameaça. Sua presença é uma mistura de coragem e vulnerabilidade,
pois ele enfrenta os questionamentos e medos que também atormentam sua própria mente. A tensão é palpável enquanto ele toma a palavra, seus olhos varrendo a multidão em busca de um vislumbre de compreensão. Ele busca palavras que possam transcender a barreira entre a humanidade e a besta interior. Seu discurso é um apelo à coexistência, um chamado para que a cidade encontre a capacidade de ver além das aparências e compreender que a dualidade é uma parte inerente de todos. O confronto emocional se desenrola como um turbilhão de sentimentos e palavras que se chocam. A tensão no ar é quase palpável, como uma tempestade prestes a desabar. Ita enfrenta uma encruzilhada emocional, suas escolhas nesse momento decisivo determinarão não apenas o destino da cidade, mas também sua própria jornada de autodescoberta. Enquanto as relações conflitantes borbulham ao seu redor, Ethan percebe que sua verdadeira força reside na aceitação de sua dualidade. Ele está decidido a se tornar o protetor que a cidade precisa e, ao mesmo tempo, o indivíduo que ele anseia ser. Em meio ao caos e aos dilemas morais, ele se levanta como um símbolo de que a busca pela redenção é uma jornada constante, uma batalha interna que exige coragem e determinação. E assim, Ethan Blackwood continua a caminhar na corda bamba entre a fé e o homem, em busca de um equilíbrio que possa unir as partes conflitantes de sua própria alma e da cidade que o observa com olhos esperançosos e receosos. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!